vida. Lucas capítulo de número 24, a partir do número 13, ele diz que 2 discípulos iam a caminho de Emaús. E quando os discípulos caminhavam a caminho de Emaús, alguns historiadores dizem, que a distância do caminho de Emaús até Jerusalém, até o caminho de Emaús, durava em volta de, no máximo, 8 horas de caminhada. Outros dizem que 4 horas. Olhando no mapa, eu prefiro acreditar que 4 horas. Então, perceba bem, quando Jesus ressuscita, os discípulos não sabiam ainda se Jesus tinha ressuscitado, estavam naquela curiosidade tremenda. Afinal de contas, o mestre tinha dito que ia ressuscitar, mas já era domingo de manhã e ninguém ainda sabia se Jesus tinha ressuscitado, a não ser as mulheres que foram ao sepulcro. Então, os discípulos que estavam a caminho de Emaús, a Bíblia diz, irmão, que eles estavam tristes. Tristes por quê? Tristes porque amanheceu o domingo do terceiro dia e nada do mestre vivo. A expectativa dos discípulos era que o mestre aparecesse, mas logo cedo vivo, ressuscitado. Isso não aconteceu. Aí os discípulos saem de Jerusalém tristes, abatidos, dizendo, Jesus disse para a gente que no terceiro dia ele ressuscitou e ia ressuscitar, mas até agora nada. Até agora nada de ressuscitado, até agora nada de vivo, até agora nada de ressurreto. Então eles voltam a Emaús, lugar que eles residiam. Ei, entenda bem, a Bíblia não relata muitos detalhes sobre esses 2 discípulos que saíam de Jerusalém e voltavam a Emaús. Porém, diz que eles eram discípulos de Jesus. E se eles eram discípulos de Jesus, eles andaram 3 anos com Jesus. Eles conheciam o sotaque de Jesus, eles conheciam o cabelo de Jesus, eles conheciam a formosura de Jesus, eles conheciam o rosto de Jesus. Porém, eles voltam para Emaús desacreditando naquilo que Jesus tinha afirmado: eu vou ressuscitar. Coitado do discípulo de Jesus que desacredita naquilo que Jesus diz, e com certeza ele pode cair no fracasso. Porém, quando os 2 discípulos voltam a Emaús, tristes, abatidos, chorando, reclamando, o nosso mestre morreu, não ressuscitou ainda, ele morreu, Pilatos permitiu que ele fosse morto, ele morreu, Herodes conseguiu que ele fosse morto, ele morreu, pregado numa cruz, despido no alto de um monte, ele morreu, foi açoitado nas avenidas de Jerusalém, ele morreu, foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, ele morreu, foi colocado prego nas suas mãos e pés. Agora a gente volta para Emaús, sem mestre, sem Cristo. Não teremos mais milagre, não teremos mais cura, não teremos mais palavra de Deus. Agora o nosso ministério acabou, o nosso mestre morreu e nada de ressuscitar. Nessa conversa, voltando para Emaús, aparece alguém com a mesma altura de Jesus, com a mesma aparência de Jesus, com as mesmas características de Jesus, conversando com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Entenda bem como é que alguém anda 3 anos com Jesus e não conhece Jesus, e quando Jesus se aproxima dos 2 que conversavam, Jesus ainda tem a ousadia de perguntar: o que é que vocês estão conversando? E eles automaticamente respondem e dizem: será que você é novato aqui em Jerusalém? Será que você não está sabendo da informação que está batendo aqui nos 4 cantos da cidade? Qual é a informação? Pergunta Jesus. A informação é que o mestre que disse que ia ressuscitar não ressuscitou. É o mestre que disse que ia se levantar sobre a morte e não venceu a morte. Até agora nada de ressurreição. Até agora Jesus não voltou à vida. Até agora a gente não sabe o que fazer. A gente está voltando até para casa. A gente desistiu da igreja. A gente desistiu de Jerusalém. A gente desistiu de estar no meio dos crentes na cidade de Jerusalém. Vamos voltar para casa, sozinho, triste, abatido, chorando. Aí Jesus, ali do lado deles, conversando com eles, faz a seguinte afirmação: nécio de coração, como é que vocês não lembram que ele disse: eu vou morrer, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou ser caluniado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você não lembra que ele dizia isso?
gente lembra, mas a gente até agora nada. Não vimos o milagre, não vimos a ressurreição, não vimos Jesus vivo. Até agora o que Jesus falou não aconteceu. E Jesus em pé ali do lado deles. É um absurdo quando eu leio esse texto e fico até irritado. Por quê? Porque como é que alguém anda com Jesus e não conhece Jesus? Eles vão caminhando, é um caminho de 4 horas, acredito eu. Só que a Bíblia diz que o caminho, a caminhada começou de manhã e terminou no início da noite. Sabe o que acontece, Herodias? No meio do caminho, Jesus, em vez de continuar caminhando, fez algumas paradas na estrada para eles sentarem e conversarem sobre a Bíblia Sagrada. Por isso essa demora em chegar em Emaús. Jesus, acredito eu, querendo que ele os conhecesse, mas nada dos discípulos conhecer. E entenda bem, às vezes a gente faz umas orações desnecessárias. Jesus, eu estou passando por essa situação. O Senhor diz que está comigo e não está. O Senhor diz que está do meu lado e eu não vejo. O Senhor diz que operar o milagre e ainda não aconteceu. Ei, entenda bem, essa oração é sem futuro. Por quê, pastor? Porque Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele disse, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que ainda nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele está. Se ele disse, ele não se afasta. Se ele disse, ele está junto. Se ele disse, ele não volta atrás. Amados irmãos, eu quero acelerar muito porque o tempo não me ajuda, o tempo só me atrapalha. Mas eu quero dizer para você o seguinte: então, quando Jesus caminhava com os discípulos, quando chega na entrada da aldeia de Emaús, aí a Bíblia diz: Jesus faz que ia passando. Jesus fez de conta que ia passar direto, desejando Jesus ser convidado para ficar na casa, mas Jesus fez de conta que ia passar direto. Ô pastor, me explique melhor esse trecho. Jesus só fica na sua casa se você fizer um convite. Se você não fizer, ele vai passar direto. Já era tarde da noite. Em Jerusalém, nesse período, 5 horas da tarde, o povo já estava se escondendo dentro de casa, acendendo candeeiro, acendendo vela, assando peixe, ligando o vasilhame do azeite, porque todo mundo ficava que nem o povo de antigamente, sentado na porta contando história. Só que o povo de hoje conta a história de trancoso, como dizia meu pai, né? O povo de antigamente sentava na porta para contar a história de Israel. Olha, o povo de Israel saiu do Egito, José foi um grande líder, Moisés foi um grande líder, Josué foi um grande líder. O povo sentava na porta para contar a história. Então, logo cedo da noite, eles sentavam na porta para contar a história. Dormiam cedo. Por isso que nesse período o povo judeu é que só o povo nordestino gostava de fazer menino de sua beleza. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Eles iam brincar de fazer menino. Então entendam bem uma coisa: logo cedo eles iam se aquietando. Jesus ia passando, aí Jesus, vou fazer aqui uma analogia. Boa noite, fique com Deus, até a próxima. Só que os discípulos, mesmo sem conhecer que era Jesus, gostaram tanto do diálogo. O que você acha? O quê? Vamos convidar esse peregrino para passar a noite aqui com a gente? Vamos. Ops. Não vai embora não. Já está tarde. Fica conosco. Fica com a gente. Fica mais um pouco. Dorme aqui em casa. Toma café conosco. E Jesus disse: eu quero nada fazer. Não. A Bíblia diz que automaticamente Jesus aceitou o convite. Ô irmão, sabe por que você, talvez Jesus chegou perto de você? Porque falta o convite. E Jesus nem entrou metido, não. Ele vai arrombar a sua porta, mas ele não. Que você queira ou que não queira, eu vou ficar aqui dentro. Não, jeitinho. Jesus aceita o convite. E quando Jesus aceita o convite, a Bíblia diz que na hora do café,
eles colocaram Jesus no lugar principal da mesa. Sabe por quê? Porque quando o judeu quer dar honra a um convidado, eles colocam ele no lugar principal da mesa. Só uma pergunta: Jesus está sentado aonde na sua casa? No lugar principal? Ou está lá sentado na dispensa onde está toda a bagunça, aquela madeira velha, aquelas ferramentas velhas, aquela bagulhada toda? Onde é que Jesus está sentado? Está sentado na cozinha, na mesa, no lugar confortável? Está sentado no sofá? Ou talvez você veio para a cozinha e deixou Jesus na sala? Ou você veio para a sala e deixou Jesus na cozinha? Onde é que Jesus está? Você sabia que Jesus só fica na sua casa se você der para ele no lugar principal? Mas por que, pastor? E Jesus é metido assim? Não, Senhor. Jesus quer o lugar principal da sua vida porque ele tem o melhor para lhe dar. Se você colocar ele no lugar principal, ele te dá o que tem de melhor. Se você colocar ele em segundo plano, ele não tem como dar para você o que ele tem de melhor. Simples assim. Eu vou na casa do irmão Luiz. O irmão Luiz almoça na cozinha e me volta para almoçar perto do cachorro dele. Eu volto na casa desse homem para almoçar quando? Nunca. Eu vou até desconfiar que ele pegou o prato do cachorro e colocou a minha comida. Então, Jesus quer o lugar principal na sua vida. Então, os discípulos colocaram Jesus no lugar principal da mesa. Jesus, eles nem sabiam que era Jesus, mas colocaram Jesus no lugar principal. Quando eles colocam Jesus no lugar principal, Jesus dá graças a Deus pelo pão. Sabe o que era que tinha lá no pão? Suco de uva, pão sem fermento, com certeza trigo. Como é o nome daquele outro produto? Cevada. Cevada. Para ver. Você já Jesus, cevada. O que eles tinham de melhor, colocar na mesa para Jesus comer. Sabe o que a gente faz às vezes? Eu tenho esse quilo aqui de carne de boi, eu tenho aqui esse peito de galinha, mas Jesus está lá na mesa, eu vou dar a ele esses pés de galinha. Se ele quiser comer, se ele não quiser, esses peitos eu vou deixar para mim tomar café à noite. Dê para Jesus o melhor. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus vem para casa da gente tomar café? Eu estou dando um exemplo. Quando a gente quer dar para Jesus, se a gente quiser dar, a gente diz: não, Jesus quer o coração. Tem gente que pensa que Jesus é açougueiro. Jesus não gosta de ser açougueiro. Jesus quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer você por inteiro. Você não consegue de jeito nenhum dizer assim: eu vou tomar banho, mas vou tomar banho só a parte de trás, a parte da frente eu não vou tomar banho não. Eu vou tomar banho, mas vou molhar só o lado direito, o lado esquerdo. Não precisa tomar banho não. Você consegue? Não. Ou você toma banho o corpo inteiro, e graças a Deus que eu não sou mulher, eu nunca vi mulher tomar banho sem lavar a cabeça e diz: tomei banho. Dá não. Aí, Jesus quer você por inteiro, Ele não quer você por pedaço. Aí, quando os discípulos ainda dão uma segunda honra a Jesus, na hora de agradecer pelo pão, normalmente quem agradecia era o dono da casa, que estava oferecendo o café, o banquete. Os discípulos naquela casa disseram: não, a gente vai dar graças a Deus, não. Quem vai pegar a primeira vez no prato que a gente vai comer é o convidado, é Jesus. Aí deram o prato para Jesus agradecer ao Pai pelo alimento. Meus irmãos, uma pergunta para você. Você acha que quem dá o prato para Jesus abençoar na hora de comer, nunca mais vai faltar pão naquela casa? Nunca mais. Por que, pastor? Isso está na Bíblia? Tá. O que foi que Eliseu disse para a mulher? Faça um bolo primeiro para mim e depois para você. E nunca mais vai faltar nem farinha na panela, nem azeite
na botija. Quando Jesus abençoa, quando você coloca Jesus em prioridade, Ele não deixa faltar o alimento na sua casa. Ei, perceba bem. Quando Jesus agradece pelo pão, a Bíblia diz que Ele some. E quando Ele some, desaparece. Os discípulos abobalhados, broco. A gente percebeu que enquanto Ele conversava, os nossos corações ardiam. Depois que Jesus foi embora. Oi, irmão. Que discípulo broco. Que a gente aprenda a caminhar com Jesus, sabendo que é Ele, conhecendo a voz dele, entendendo o que Ele está falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está com Jesus e não conhece que é Ele. A gente está com Jesus e não percebe que é Ele. Lembro-me muito bem de uma história do rapaz que ia se afogando e disse: eita, eu preciso de socorro. Aí veio um camarada com uma boia e disse: deixa eu te socorrer. Ele disse: não, eu quero que um barco venha me socorrer. Aí, não é você não vai me socorrer. Aí veio um salva-vida nadando, disse: deixa eu lhe socorrer. Ele disse: não, eu quero que um barco venha me socorrer. Aí apareceu um pescador também nadando para socorrer ele. Ele disse: eita, não, eu estou esperando um barco para me socorrer. Morreu afogado dizendo: mas Jesus nem ouviu minha oração. Acaba broco. Jesus mandou várias alternativas para socorrê-lo, e ele só queria que fosse socorro através de um barco. Jesus muitas vezes manifesta a sua glória na minha e na sua vida, e a gente não entende. Às vezes a minha esposa fica irritada porque ela pega uma mão errada, ela faz uma curva errada, ela se atrasa no trânsito e diz: esse trânsito tem que enfrentar esse trânsito todo. Aí eu digo para ela: calma, amor, calma. Talvez seja Jesus livrando a gente de um acidente mais na frente. Jesus cuida de você, Ele está do teu lado, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele está te enxergando, Ele está te entendendo. Não estou percebendo, problema teu. Passa no oculista e passa no otorrino. Você precisa de um psicólogo também, mas Jesus está do teu lado. Ele pega a tua mão e não solta. Você pode soltar da dele, agora ele soltar da sua, ele não solta não. Por quê, pastor? A Bíblia diz: é impossível alguém que está na mão do Senhor ele lançar fora. Então deixa Jesus segurar você. Não, eu quero andar sozinho, afinal de contas eu sei andar. Eu sei que você sabe andar, mas andar do lado de Jesus é muito mais seguro, é muito mais tranquilo, é muito melhor. E os teus inimigos vão ter medo de ti quando vê Jesus ao teu lado. Ande com Jesus, viva com Jesus, transpira Jesus. Ei, Jesus, vem para o meu quarto, Jesus. Eu vou dormir, eu queria que o Senhor estivesse aqui comigo. Oh, Jesus, acabei de levantar, Jesus. Passa o dia comigo, meu Jesus. Eu quero estar ao teu lado esse dia, Senhor. Guarda-me do perigo. A tua palavra diz que hoje o Senhor acampa sem volta aqueles que eu tenho e o livra. Oh, Jesus, eu quero que o Senhor vá para o trabalho comigo, vá para a roça comigo. Oh, meu Pai, eu quero que o Senhor volte da roça comigo. Eu quero que o Senhor tome café comigo. Eu quero que o Senhor esteja ao meu lado na hora do almoço. Oh, Jesus, senta aqui, Jesus. É desse jeito. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente é desse tipo, a gente só chama Jesus na hora que precisa. Na hora que precisa a gente chama: socorro, polícia, ai meu Deus. Você não é ambulância. Mas Jesus não quer ser chamado só na hora que você está passando mal ou precisando de socorro. Ele quer viver com você como irmão gêmeo, lado a lado. Perceba isso, entenda isso, enxergue isso, veja isso. Por quê, pastor? Porque você vai perceber na Bíblia que todas as vezes que os discípulos se sentiam só, a tempestade vinha para cima deles. Mas todas as vezes que eles estavam com Jesus e a tempestade vinha, eles chamavam Jesus e com uma palavra o mestre acalmava a tempestade. Viva ao lado de Jesus.
Os discípulos se entristeceram porque Jesus foi embora. Ele disse: não fique triste não. Eu vou mandar para vocês um Consolador, porque como eu subirei para o meu Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Consolador. Pastor, para que serve o Consolador? Para enxugar as suas lágrimas, para entender o seu gemido, para interpretar o seu pranto, para entender o que você chora sem falar e fala sem chorar. Ele entenda bem: o Espírito Santo não te abandona de jeito nenhum. Aleluia, glória a Deus. Amém. Entenda essa palavra e saia daqui consciente. Eu não vou andar 1 milímetro distante de Jesus. Já passou meia hora? Está com 30. 30? Amém. Quero agradecer aos amados que estiveram aqui de manhã. Eu quero agradecer ao Cícero, é isso? Cícero. Venho mais vezes, quero agradecer a Eliédia, irmão Luiz, a Tati, a Rosa, a Clécia, a dona Josefa. Falta só um cabelinho de sapo para ela vir para Jesus. A irmã Adriana, o Veronias, a irmã Adão, a irmã Maria, a minha esposa que está meio arrebentada, né? Está sentindo o quê? Mal-estar. Mal-estar. Estomacal. Vamos orar por ela. Ore por ela nessa oração. Quarta-feira estaremos aqui para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Amém. E eu não sei se estão lembrados que foi que a minha esposa falou para o dia 26 de outubro. Setembro. Setembro, né? Pode passar o dia logo aqui. Ei, não foi o dia não, velho. Foi não? Foi à tarde. Foi à tarde. Vocês querem mesmo isso? Quer não? Tá bom. Então, dia 29 vamos estar aqui. Falei ontem com o pastor Rafael. Ele disse que ia fazer de tudo para trazer uma comitiva gigante para vir para cá. A gente vai cantar, adorar Jesus, vai ter palavra. E você vai gostar muito, dia 29. E dizem que depois do culto vai ter mais alguma coisa. Mas o irmão Luiz não pode ficar, ele vai para casa assim que terminar. Ele está com o dedo estragado. Vamos orar? E você lembra da rifa? E quarta-feira, escola bíblica. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Senhor, te agradecer, te exaltar, porque a gente aprendeu que a gente não pode ser como o discípulo de Emaús, ruim da vista e ruim dos ouvidos. Senhor, limpa nossos ouvidos, clareia nossos olhos, para que a gente possa enxergar quando o Senhor está ao nosso lado, que é todo dia, toda hora. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, das crianças, Senhor, todos os irmãos. Abençoa essa comunidade, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que hoje pela manhã abençoaram essa localidade. Pai, em nome de Jesus, que mais bênçãos sobrecaiam sobre esse lugar, Senhor. Traz de volta aquelas pessoas que se afastaram, liberta do álcool, do fumo, da prostituição, de todo o mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue conosco, não nos deixe, não se afaste de nós. O Senhor nunca se afastará, porque a tua palavra não mente. Pai, em nome de Jesus, dá uma semana de vitória ao teu povo, Senhor. Uma segunda poderosa, uma terça cheia da tua presença, uma quarta onde iremos aprender a tua palavra, uma quinta-feira cheia da tua glória, uma sexta-feira espetacular, um sábado poderoso e um domingo, Senhor, novamente seremos aqui na tua casa. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos guia, nos protege, livra de todo mal, Senhor. Em nome do teu Filho. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, em nome de Jesus. E você diz, você diz, você diz. Deus abençoe até quarta-feira aqui. Rapaz, amados, sou eu, junto com a minha esposa,
indo mais uma vez à igreja. Hoje tivemos compromisso pela manhã em Rosa Luxemburgo, teremos à tarde também em Rosa Luxemburgo e à noite em Sete Casas. Um domingo extremamente corrido, mas reflexão e refrigério ao seu coração. Em Lucas capítulo 24, lá pela região do versículo 13 até o versículo 35, nos fala o relato dos discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos que saíram de Jerusalém para voltar para Emaús, não fazendo aquilo que o Senhor lhe dissera que fizesse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles, cansados de esperar, voltaram a Emaús. No entanto, no caminho, Jesus foi ao seu encontro. Eles, enquanto conversavam sobre a morte de Jesus, que Jesus teria dito que iria ressuscitar, Jesus aparece para ele, ressuscitado, ressurreto, vivo, e eles não reconheceram na caminhada cristã. Muitas vezes a gente ora: Senhor, esteja ao meu lado. É uma oração inéqua. Por quê? Porque Jesus já está do seu lado. O problema é que você não está com a visão boa, não enxerga Jesus ao seu lado. E por outro lado também você não está com a audição boa. Você não conhece a voz de Jesus ao teu lado. Ele caminha contigo, ele está contigo, ele te ouve, ele te vê, ele te enxerga. E em meio à caminhada, quando você não puder caminhar, ele carrega você nos braços. Entenda, Jesus já está na situação, no negócio, no problema, na circunstância, no barco. O problema é: melhore a visão, passa pelo oculista chamado Jesus. Melhore a audição, passa pelo otorrino chamado Jesus. E você vai perceber, vai enxergar, vai ver, vai sentir, presenciar Jesus ao teu lado. Você vai enxergar Jesus ao teu lado. Além disso, ele vai na tua casa tomar café contigo. Não deixa ele passar por você. Quando ele chegar até você, você faz como os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor. Então, fazendo assim, você vai caminhar com Jesus até a chegada do arrebatamento da igreja, até o encontro da noiva do Cordeiro com o seu noivo. Deus abençoe. Um excelente dia. Nunca mais quero voltar, lo levar. Esse é o direcionamento da minha vida. Eu mudei pra casa do rei, pra mesa do rei. Esse é o resultado da nossa versão. Moderava na casa preservada, uma praga escrita. Eu mudei. Da onde?
Na sua cabeça, ele morreu, foi colocado prego nas suas mãos e pés. Agora a gente volta para Emaús, sem mestre, sem Cristo. Não teremos mais milagre, não teremos mais cura, não teremos mais palavra de Deus. Agora o nosso ministério acabou, o nosso mestre morreu e nada de ressuscitar. Nessa conversa, voltando para Emaús, aparece alguém com a mesma altura de Jesus, com a mesma aparência de Jesus, com as mesmas características de Jesus, conversando com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Ei, entenda bem como é que alguém anda 3 anos com Jesus e não conhece Jesus, e quando Jesus se aproxima dos dois que conversavam, Jesus ainda tem a ousadia de perguntar: o que é que vocês estão conversando? E eles automaticamente respondem e dizem: será que você é novato aqui em Jerusalém? Será que você não está sabendo da informação que está batendo aqui nos 4 cantos da cidade? Qual é a informação? Pergunta Jesus. A informação é que o mestre que disse que ia ressuscitar não ressuscitou. É o mestre que disse que ia se levantar sobre a morte e não venceu a morte. Até agora nada de ressurreição. Até agora Jesus não voltou à vida. Até agora a gente não sabe o que fazer. A gente está voltando até para casa. A gente desistiu da igreja. A gente desistiu de Jerusalém. A gente desistiu de estar no meio dos crentes na cidade de Jerusalém. Vamos voltar para casa, sozinho, triste, abatido, chorando. Aí Jesus, ali do lado deles, conversando com eles, faz a seguinte afirmação: nécio de coração, como é que vocês não lembram que ele disse: eu vou morrer, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou ser caluniado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vocês não lembram que ele dizia isso? A gente lembra, mas a gente até agora nada. Não vimos o milagre, não vimos a ressurreição, não vimos Jesus vivo. Até agora o que Jesus falou não aconteceu. E Jesus em pé ali do lado deles. Eu vou ver, lo levar, nunca mais quero voltar, lo levar.